Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e hoje eu vim aqui para darmos continuidade na nossa busca pelo verdadeiro avivamento espiritual para as nossas vidas, a nossa família, a nossa igreja e a nossa nação. Estamos precisando de avivamento, pois estamos fracos, estamos enfermos espiritualmente. O povo perece por causa de conhecimento. Precisamos que Deus venha com um poderoso avivamento. E hoje nós vamos falar a respeito da restauração do culto a Deus. O rei Ezequias, ele foi usado por Deus para restaurar a adoração e os sacrifícios no templo. Nessa história teremos diversos princípios que nos ajudarão a aplicar nos cultos em nossas igrejas, em quaisquer momentos de adoração que precisarmos. Creio que precisamos restaurar e alinhar os cultos nas igrejas de acordo com Deus e sua palavra. Existem igrejas, infelizmente hoje, em que os cultos são mortos, cheios de rituais e tradições humanas, cultos cheios de cânticos, mas sem, na verdade, a presença de Deus, com pouca adoração em espírito e em verdade. Algumas pregações não movem sequer uma palha, talvez tenham algum conteúdo bíblico, mas sem o fogo do Espírito Santo. Os pastores estão sem unção, os ministros estão sem unção. Agora parece que a presença de Deus não é mais tão real assim. E agora, nós precisamos da restauração em nossos cultos, em nossas reuniões de oração, em todos os atos que fizermos para Deus. Nós precisamos restaurar a verdadeira essência da palavra do Senhor em nós. E por isso, nós precisamos que haja restauração dos ministros no templo e do templo. E em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 4 e 5, vai dizer assim: convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, os levitas, consagre-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retiram tudo que é impuro do santuário. O rei Ezequias reuniu os sacerdotes e os levitas e exortou-os à consagração e santificação. O rei Ezequias tinha consciência de que o nosso Deus é santo e não admite o pecado, principalmente naqueles que têm a responsabilidade de ministrar, aqueles que têm a responsabilidade de liderar, de mexer com o rebanho do Senhor, de mexer com o povo de Deus, aquele que tem a responsabilidade de estar na frente, estar adorando, ministrando louvor, ministrando a palavra, sendo diácono, sendo obreiro da casa do Senhor, pastor, evangelista, ministros. Precisam muito da consagração de Deus. E aplicando em nossas igrejas, pastores, líderes, músicos e cantores devem estar em plena santificação para o serviço no culto. Mas o que temos visto hoje? São pastores que largam as suas esposas para se casar com outras, de qualquer maneira não se importam com nada, pastores viciados em pornografia, pastores que estão longe da palavra do Senhor, falam palavrões, sem santidade, sem a vida de jejum e oração. São pessoas que agora, na verdade, só estão vivendo de aparências para manter o cargo, mas no fundo em si existe a podridão. Pessoas servindo nos ministros de louvor com roupas indecentes. Pessoas servindo nos ministérios, no louvor, no ensino, mas sem o poder. E dentro de si, estando podres. Sabe, ministros de louvor, as mulheres principalmente, subindo no altar com roupas indecentes. Músicos cobrando para servir na obra do Senhor. Depois que saem das igrejas, têm ido beber, têm se reunido com jovens da própria igreja para ter relacionamentos imoral, indecentes, cheios de sexualidade.
Há muito barulho, muitos cânticos, mas nenhuma vida espiritual. É hora de mudanças. Chega de blasfêmias e provocação da ira de Deus. Precisamos, como o rei Ezequias, restaurar o verdadeiro culto a Deus. E para isso, nós precisamos do perdão dos pecados. E em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 20 a 24, vai dizer: cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes, como oferta pelo pecado em favor da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois os bodes para oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei reuniu os sacerdotes e trouxeram diversos animais para os sacrificarem e aspergiram o sangue dos animais sobre o altar em favor de todo o povo, buscando o perdão de Deus, fazendo a expiação. A Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Só que Jesus Cristo já pagou o alto preço na cruz do Calvário por nós. Ele fez o sacrifício final. Não necessitamos mais agora sacrificar os animais, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder para purificar todo o pecado. Só que para isso nós necessariamente precisamos estar debaixo da graça, verdadeiramente nos submetendo a Deus, nos submetendo à palavra do Senhor em obediência. Precisamos ter a fé genuína e verdadeira no Senhor, verdadeiramente nos arrependendo. O rei, líder do povo de Deus, promoveu a santificação do povo. Hoje, os pastores e líderes do povo de Deus devem também promover a santificação das pessoas. Mas como vamos fazer isso? Com a pregação da palavra com poder e autoridade, exortando a igreja a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, convocando a igreja para jejum e oração. E eu tenho certeza que Deus vai começar uma reforma, uma faxina no coração de cada crente, de tal forma que quando a igreja se reunir, haverá a manifestação da glória de Deus e a presença do Senhor será notória, será real, palpável em nosso meio. Nós precisamos restaurar o culto a Deus. Precisamos de fato nos voltar para o Senhor, nos concentrar verdadeiramente no Senhor. O louvor e a adoração precisam ser genuínos. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 25 a 30 vai dizer: o rei posicionou os levitas no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor. Ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel, toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram.
O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, louvaram ao Senhor, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Os músicos e os cantores tomaram as suas posições, agora sim, santificados e em condições espirituais, ministravam perante o Senhor. Então começou o culto ao Senhor, começaram os louvores e o poder foi tão grande que o povo se prostrou em adoração, aleluia! E assim eles glorificaram ao Senhor. E o rei e todos os demais se ajoelharam e adoraram. Nós precisamos disso nas nossas igrejas. Como precisamos ver isso acontecendo em nossas igrejas? Em algumas igrejas existe muita aparência de adoração, mas na realidade não há nenhuma manifestação do poder de Deus. Somente um animamento, mas nenhum avivamento espiritual. Como falta a adoração em espírito e em verdade no nosso meio hoje. Mas se os pastores e líderes e os ministros que participam dos cultos se santificarem, levando a palavra do Senhor a sério mesmo, com certeza nós experimentaremos um grande avivamento espiritual. Chega de animamento. Nós precisamos de avivamento. Então o culto foi restabelecido. Em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 35 e 36 vai dizer: houve holocausto em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Notem esta frase muito importante. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Que bênção! Que bênção gloriosa! O culto foi restabelecido. Não agora somente uma reunião de pessoas, mas o verdadeiro culto ao Senhor, no qual as pessoas se entregam de verdade, o adoram em espírito e em verdade. O rei e o povo se alegraram porque Deus fez uma grande obra em tão pouco tempo. Deus é poderoso para enviar um poderoso avivamento espiritual em pouco tempo, para restabelecer o culto real a Deus em nossas igrejas, de acordo com a sua vontade e a sua palavra. Um louvor que agrada ao Senhor, não ao povo. Precisamos de uma pregação que seja uma espada do Senhor e não piadinhas que só produzem risadas. Precisamos de um verdadeiro culto, onde o poder de Deus se manifeste, onde a glória de Deus seja palpável. Precisamos trazer a convicção do pecado nas igrejas. Precisa haver a salvação, a libertação, a transformação e a produção da vida de Cristo em nós. Por isso nós precisamos orar para que os pastores e os demais líderes e ministros das igrejas sejam consagrados e santificados. Precisamos orar para que os ministros do altar sejam tão santos que os louvores a Deus sejam efetuados em espírito e em verdade. Orar por total restauração dos cultos em nossas igrejas, para que Deus se manifeste com poder e seja glorificado, e o povo seja avivado e transformado. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos do avivamento espiritual em nossas vidas. Por isso, nesse momento, vamos orar. Feche os teus olhos, se conecte ao Senhor. Vamos orar agora buscando ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço perdão, Pai, porque nós somos falhos, pecadores, miseráveis.
Mas, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa-nos, perdoa as nossas transgressões, Pai. Toma conta de nós, meu Senhor. Pai, que os pastores, ministros da Tua Palavra, que líderes, todos aqueles envolvidos no serviço do culto, Senhor, sejam santos, sejam santificados, meu Senhor, consagrados a Ti. Pai, em nome de Jesus, que os ministros do altar sejam tão santos que o louvor ao Senhor seja efetuado em espírito e em verdade. Pai, que haja total restauração dos cultos em nossas igrejas, para que, Senhor, Deus se manifeste com poder e seja glorificado. Senhor, que verdadeiramente haja o grande avivamento espiritual. Senhor, que toda corrente maligna seja quebrada agora e caia por terra em nome de Jesus. Pai, tira toda a frieza dos nossos corações. Restaura o culto e a adoração ao Senhor. Traga convicção do pecado em nossos corações, em nossas igrejas. Desperta aqueles que dormem. Levanta-nos como soldados do Senhor dos Exércitos, para que nós verdadeiramente possamos propagar a Tua Palavra, para que almas sejam salvas, libertas pelo poder que há na Tua Palavra, Senhor. Santifica-nos, purifica-nos, ó Pai, dê-nos sede e fome da Tua Palavra. Desperta aqueles que dormem, meu Senhor. Cura da cegueira espiritual, sara a nossa terra, perdoa os nossos pecados, liberta-nos, eu te peço. Liberta essa pessoa que ora comigo agora. Liberta a família dela, meu Senhor. A igreja dela, Senhor, que se perdeu no meio do caminho. Liberta, meu Pai. Consagra, Senhor. Faz de novo, meu Pai. Tu tem poder para fazer abundantemente mais, Senhor. Leva a esperança de volta aos corações. Aviva a Tua igreja de novo. Aviva o Teu povo, meu Pai, eu lhe peço. E que almas venham se render ao Senhor. E que a nação reconheça que somente o Senhor é Deus. Pai, continue conosco. E desde já eu te agradeço, porque eu creio nas grandes coisas que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Neste momento eu quero lhe pedir que me ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que elas se voltem a Deus e vejam a importância de verdadeira santificação e consagração ao Senhor. Que parem de se deixar levar por uma vida de mornidão, por uma vida de frieza, por uma vida de imoralidade, mas que verdadeiramente se consagrem ao Senhor, porque a hora já está próxima. Jesus está voltando. E de que lado você vai ficar? Se você ainda não é inscrito no meu canal, no final do vídeo vai aparecer minha foto. Clica nela, se inscreva e nos ajude a continuar anunciando as boas novas do reino. A criação anseia pelas manifestações, pela manifestação dos filhos de Deus. Vamos nos manifestar levando a palavra verdadeira do Senhor. Continue firme, perseverando, até que do alto seja revestido de poder. Que Deus abençoe imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.